Olá! Você já se sentiu esgotado, sem energia e sem motivação para trabalhar? Esses podem ser sintomas da síndrome de burnout, um estado de exaustão física e emocional causado pelo estresse crônico no trabalho. Então hoje recebemos Anderson Madaloso, que é psiquiatra, e vai explicar um pouco mais sobre essa doença. Então seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Eduarda, pela oportunidade de estarmos falando aqui sobre um assunto muito importante aí na nossa atualidade. Então, para a gente iniciar, quais são as características da síndrome de burnout e como que a gente pode identificá-las? O burnout é um estado de esgotamento físico e mental, conforme tu disseste, né? Que ela é decorrente, geralmente, de um nível de estresse elevado e prolongado relacionado ao trabalho. É natural a gente ter estresses agudos nas nossas demandas, no nosso exercício da profissão, mas eles geralmente devem ser, né, a gente espera que eles sejam passageiros. E quando a gente tem uma situação assim, em que esse nível de estresse ele permanece por vários meses, né, e se relaciona ao nosso ambiente de trabalho, a forma como a gente se relaciona com o trabalho ou as condições do nosso trabalho, isso pode gerar realmente o que a gente chama da síndrome de burnout, que ela é caracterizada geralmente por uma sobrecarga mental, né? Acho que essa palavra assim, ela define muito porque é o que os pacientes nos trazem assim no consultório, essa sensação de que elas estão exauridas, assim, de que existe uma fadiga física e mental, um estado de ansiedade muito elevado, onde o pensamento ele não funciona mais. A pessoa tem uma sensação de que ela está travando nas suas atividades do dia a dia, ela não consegue mais desempenhar o que era simples para ela anteriormente. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma baixa concentração, uma dificuldade em manter o foco, ela pode ter irritabilidade, ela já pode aparecer também com algumas alterações do sono. Isso tudo vai implicar realmente assim numa piora, né, da qualidade de vida em geral. E tem alguma ocupação ou trabalho que ela aparece de forma mais recorrente? Sim, a gente tem que pensar muito assim na natureza do trabalho que a gente recebe do paciente, assim, né? Então, por exemplo, né, a gente recebe muitos pacientes que trabalham no sistema financeiro. Então, o pessoal que trabalha no banco, né, eles têm assim uma cultura dentro das empresas, né, do sistema financeiro, onde é motivada muito a competitividade. Né? Então a gente vê isso assim, que as pessoas precisam chegar no final do mês e entregar lá um número X, né, de produtos que eles precisam vender para os clientes, eles têm metas às vezes, né, muito inalcançáveis assim, chega no outro mês é mais uma meta. Então existe uma certa cobrança, né, uma pressão muito grande e muitas vezes assim, pessoas que elas precisam depois pagar suas contas, que têm sua família. Então tudo isso aí vai repercutindo também, né, de forma prolongada, como eu disse, gerando essa tensão, esse estresse, essa sobrecarga e a pessoa podendo realmente entrar num estado assim de exaustão, né? Mas lembrando também assim os profissionais da saúde, né, a gente escuta com muita frequência assim que às vezes o médico foi fazer um plantão durante 48 horas, ficou 48 horas sem dormir, né? E muitas vezes isso é visto assim como, nossa, né? Como essa... Mas, poxa, isso está fazendo muito mal para aquele ser humano, né? Muitas vezes para ele também se concentrar e até para os pacientes também que ele vai atender, né? Então a gente precisa saber o limite também que a gente está indo assim relacionado com o trabalho, né? E quais que são os sinais que as pessoas devem ficar alerta para prevenir essa doença? Na verdade, assim, né? Como é um estresse prolongado, né? Isso vai vindo aos poucos, assim, né? A gente vai percebendo, né? Nas pessoas, elas passam realmente assim a enxergar o trabalho delas como um lugar onde elas se sentem muito estressadas, né? De repente, antes era um lugar, uma função, um ambiente onde elas gostavam de estar, de desempenhar a sua função, porque pô, o trabalho para a gente ele faz parte da nossa identidade. É muito importante também, né? Ele serve também como um lugar onde a gente vai se gratificar, onde a gente vai também se realizar profissionalmente. Mas quando existe esse estado,
o trabalho ele passa a ser visto como um lugar assim onde a pessoa não quer estar, né? Então, de repente, assim, essa relação de a pessoa querer essa evitação com aquela situação, com aquele ambiente, onde ela passa realmente a ter essa baixa concentração, a produtividade dela antes, que era algo assim que ela conseguia dar conta das suas demandas, ela passa a procrastinar, ela passa a não conseguir concluir as tarefas, né? E acompanhado a isso uma sensação muito grande de fadiga, né, mental, física. Esses são os sinais, a gente sempre estar atento também com a nossa forma de trabalhar e se realmente o nosso trabalho está sendo também algo que pode estar nos trazendo bastante desgaste emocional. E como que o psiquiatra trata essa doença? Quando a gente recebe um paciente, né, a gente vai também tentar compreender por que aquele paciente chegou naquele estado, né? O que aconteceu na relação dele com o trabalho que talvez levou ele a essa condição. Vamos pegar, por exemplo, assim, né? Tem pessoas que elas já são ansiosas e que elas têm uma autocobrança muito grande. Então, se elas estão num lugar onde já a cultura da empresa é cobrar demais, muitas vezes as pessoas elas mesmas se cobram em demasia. Então a gente vai também tentar mostrar isso para aquela pessoa, que ela tem esse padrão de funcionamento e vai encaminhar para uma psicoterapia, para ela poder trabalhar esses aspectos. Mas não é só necessário a gente projetar essa condição, esse adoecimento apenas no ser humano que está ali na pessoa. É importante a gente repensar também, estar aqui conversando sobre as condições de trabalho, quais são as regras daquele trabalho que aquela pessoa está inserido. Será que hoje em dia com as tecnologias a gente vê o pessoal indo para casa e levando muito trabalho? Então, a qualquer momento a pessoa olha o WhatsApp lá e vê uma demanda e às vezes ela tem dificuldade em dizer não para aquela, eu não vou responder isso aqui no dia seguinte, tem uma necessidade de responder ali no momento e aquilo ali vai tomando conta da vida da pessoa também, né? E quando ela vê, ela não descansa, ela não tem horário para lazer, não tem horário para a família dela, então são situações que a gente tem que estar sempre atento, né? E outro debate que está sendo frequente é a diminuição da escala de trabalho. De que maneira essas jornadas exaustivas impactam nessa síndrome? Sim. Te ouvindo assim me fez pensar naquele filme do Charles Chaplin, lá Os Tempos Modernos, assim, né, que no século XVIII, lá quando teve a Revolução Industrial, existia, né, uma cadeia de produção assim, onde as pessoas eram colocadas a trabalhar sem parar, sem descanso, por 18, 20 horas ao dia, né, crianças, mulheres e homens, né. Isso, aquilo, né, é algo que assim a mente ela não comporta, né. Então assim, vamos pensar que certamente é muito importante para o ser humano ele ter um tempo para se dedicar à família, aos amigos, à atividade física, às atividades de lazer, né, o que faz ele se sentir bem. Mas veja bem, assim, se a gente pegar como o exemplo que eu falei antes dos bancários, são pessoas que pela CLT, eles trabalham menos horas, só que são as pessoas que mais chegam com o burnout para a gente. Ou seja, é um pouco relativo essa questão. Vai muito mais assim da qualidade do tempo que tu está tendo lá naquele trabalho, se tu é reconhecido pelo trabalho que tu faz, reconhecido também com um salário justo, né, um trabalho digno pelo que tu entrega também. Então assim, certamente as pessoas precisam desse tempo, mas eu acho que é muito mais complexo também do que só a redução da jornada. Eu acho que vai muito mais assim da relação que se estabelece com os empregadores, a relação, o quanto aquele trabalho gratifica, o sentido que aquele trabalho, a utilidade, o pertencimento, o quanto para a comunidade talvez e para a sociedade aquele trabalho faz um sentido para aquele indivíduo. Com certeza, Anderson. Muito importante ouvir isso, porque muita gente, né, faz muitas dessas práticas que você mencionou, que acabam levando a um burnout e nem conhecem essa doença. Então, muito obrigada pelo debate, foi muito importante. Ok, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade, até a próxima. E seja muito bem-vindo sempre aqui na TV Câmara. Okay. Obrigada também você que assistiu até aqui e até o próximo Saúde e Bem-Estar.